Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo. Dentro dessa perspectiva que abriu o profeta para nós, através do livro de Efésios, que cada um de nós estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, ou de eternidade, se é que a gente pode falar assim. E o eleito ele foi predestinado desde antes da fundação do mundo para ocupar a sua posição no corpo de Cristo dentro da era a qual ele foi predestinado para ser manifestado. E porquanto o eleito é o único que é contado em Cristo, e Cristo é o primogênito, veja, para que em tudo tenha a preeminência. E quando nós estamos em Cristo, por eleição, por predestinação, nós também temos a primogenitura, porquanto estamos em Cristo. Então, cada promessa relativa ao Messias diz respeito a cada um de nós. Veja, o eleito é o único que é contado na redenção. É o único que tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E esse nome não pode ser removido, não pode ser tirado de lá. Tampouco podemos acrescentar algum nome a este livro. Então esses predestinados que têm a primogenitura, eles vêm ao mundo com sede espiritual. Eles nascem com sede. E eles buscam a verdade da palavra. Há algo dentro deles que os move para procurar a verdade acerca de Deus. Eles buscam esse conhecimento através do Espírito Santo. Isso é chamado pelo profeta de primogenitura. E nós temos então o exemplo de Jacó e Esaú na Bíblia. Esses dois meninos que nasceram de dois pais santos. Veja que Isaac veio pelo poder da palavra falada. Rebeca foi escolhida pelo Espírito para ser esposa de Isaac, um tipo perfeito entre Cristo e a igreja. Mas, veja, logo depois que Eliezer apresenta Rebeca a Isaac, Isaac leva a Rebeca para dentro da tenda da sua mãe. Veja, e eles então têm uma relação familiar. E dessa relação familiar nascem dois filhos. E esses dois filhos representam os dois poderes que há sobre o mundo hoje. Veja, dois tipos, vamos chamar de dois tipos de crentes. Um carnal, que pende para a organização, que tudo que ele consegue alcançar é ser membro de igreja. E o eleito, o predestinado, esse que tem fome e sede de justiça, e que busca a comunhão, que busca os seus direitos de primogenitura. Então, o profeta pregando esse assunto, baseado em Romanos capítulo 9, veja, versículo 6, a seguir: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Em Isaque será chamada a tua descendência. Veja, um tipo perfeito de Cristo. Isaque foi levado no Monte Moriá e simbolicamente ele foi sacrificado, um tipo de Cristo que foi ao Monte Moriá. Veja que Isaque levou nas costas a lenha do sacrifício, um tipo de Jesus Cristo que carregou o madeiro em suas costas para o sacrifício. Veja, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Promessa que, nesse caso, os eleitos e predestinados. Veja, esses que têm a primogenitura. Veja, como posso saber se tenho a primogenitura? Veja o tipo de experiência com o evangelho que você tem. Veja, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, abre parênteses, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme.
Veja, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Então vemos que Jacó era o eleito, Jacó era o predestinado, era Jacó quem tinha a primogenitura. Veja, esses dois meninos estão representando algo grande dentro do seio do cristianismo. Então o profeta, na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, parágrafo 17, a seguir, ele fala a respeito desse tema. Veja, isso é algo muito grande. Quando você vem ao mundo, eleito e predestinado, chamado, veja, você faz parte do corpo de Cristo. Você nasce com uma promessa. Essa promessa são as bênçãos da primogenitura. Veja, isso tudo está simbolizado em Jacó e Esaú. Então veja, esses dois meninos, se notarmos suas naturezas, um deles era um homem espiritual, o qual era Jacó, e o homem carnal era Esaú. Porém, ambos eram religiosos, e essa mesma coisa tem acontecido através dos séculos, o carnal e o espiritual. Veja, Esaú representava o homem da terra, natural, de inclinação religiosa, porém nunca capaz, não estava nele fazê-lo, e ele não podia fazê-lo. Jamais esteve nele ser capaz de ultrapassar as coisas do mundo, as coisas carnais. Aqui nesse caso, representando que o máximo que ele consegue é ser um membro de igreja, guardar tradições, ordem e conduta e moral, coisas assim. Porém, Jacó, para ele, era simplesmente tão fácil fazê-lo. Ou seja, ser espiritual, ambicionar a primogenitura. Agora, Jacó, um propósito Jacó tinha, e era que ele desejava ardentemente aquela primogenitura, não importando como ele a conseguisse, desde que a conseguisse. A primogenitura, nesse caso, refere-se à eleição, à predestinação e às promessas que o crente tem ou recebe, uma herança, quando ele vem aqui a este mundo. Veja, e ele busca ardentemente a vida espiritual, ele busca ardentemente as coisas do Espírito, ele medita dia e noite nas coisas da palavra, ele é inclinado a crer na palavra e a obedecer a palavra. Isso indica que ele tem a primogenitura. E esse espírito daquele mesmo nascimento está ainda representado no mundo hoje. Está chegando a um auge. O crente espiritual e o homem carnal, crente carnal. Ninguém poderia dizer que não eram ambos religiosos. Eles eram. Eles não disseram que um servia a um ídolo e o outro a um Deus. Ambos eram servos de Deus. Agora prestem bastante atenção às escrituras nesse assunto. Agora, porque estou certo de que isso ajudará vocês. Bem, agora, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, agora, se você notar, Jacó tinha uma coisa que ele queria. Veja, ele busca algo, tem algo dentro dele, há um fundo clamando, porque de acordo com a palavra, as bênçãos e as boas coisas situavam na primogenitura. Essa é uma grande coisa. Entender isso é algo magnífico. Veja, estar em Cristo é alcançar a primogenitura. E Jacó, aquele era seu único objetivo. A única coisa que ele tinha em mente era conseguir aquela primogenitura. Veja, e Esaú a desprezou. Aquele que realmente a tinha, a desprezou ou estava envergonhado dela. Porém, Jacó a queria, independente de como a conseguisse, ele a queria. É nisso que nós vemos que ele era o eleito, ele tinha a promessa, ele era chamado, porque a ele somente interessava as bênçãos que vinham da primogenitura. Veja, essa é a maneira como o crente espiritual hoje. Ele não importa o quanto você ria dele, quanta troça você faz, quão ridículo ele tem que agir para a mente carnal. Seu único objetivo é a primogenitura.
Ele quer chegar a Deus, pois aquilo é nascido nele. Veja, ele tem isso dentro dele. Ele não pode evitar isso. Jacó significa suplantador ou enganador. Mas agora descobrir e entrar na posse da primogenitura, ele foi mudado. E ele se tornou de Jacó Israel, um príncipe com Deus, que lutara com ele. O crente carnal hoje, para esse crente carnal, estamos fazendo uma análise. Veja, ele pensa assim: desde que eu vá à igreja e faça o que é certo, que diferença isso faz? É o que ele pensa. Veja, esse é o grupo de Esaú. Ele ainda faz troça e despreza a primogenitura. Ele não se importa com ela, porém Jacó a amava. Jacó queria essas bênçãos espirituais. Veja, e o homem espiritual hoje, e a mulher espiritual, que é eleita, predestinada de Deus, para chegar à vida eterna, é isso que é a primogenitura. É alcançar a vida eterna. É alcançar a bênção de estar em Cristo. É alcançar a bênção do batismo com o Espírito Santo. É alcançar as promessas que Deus fez. Veja, mesmo que tenham que vender tudo que tem. Veja, Jesus teceu a parábola da grande pérola, do tesouro encontrado no terreno. Veja, mesmo que tenham que retirar seu nome de cada livro de igreja na nação, eles ainda querem aquela primogenitura. É a única coisa que importa para eles, simplesmente obter aquela primogenitura. Isso é tudo. Não importa como e em que nível tenham que entrar. Se tem que se agachar no altar e chorar, se tem que correr através dos lugares e voltar e acertar coisas e vender o que conseguiram, ou se desfazer de tudo que tem e se tornar um peregrino. E um estrangeiro, não importa, eles querem a primogenitura. Agora, não culpe essas pessoas. Veja, elas não podem evitar. Elas foram predestinadas para isso. Elas foram eleitas para isso. Para abrir mão de tudo e alcançar a genuína experiência com o batismo com o Espírito Santo. Viver de fé na palavra. Eles podem perder tudo, mas jamais eles querem perder a sua primogenitura. Veja, e então nós vemos que esses dois, a pessoa carnal e a espiritual, e essa é a maneira que isso sempre acontece, essa é a maneira que é hoje, sempre tem sido dessa maneira. Caim e Abel no jardim do Éden. Quando o Éden foi criado, haviam duas árvores para o homem fazer sua escolha. Ele se tornava a sabedoria, a outra, ele se tornava a vida. Havia dois rapazes, Caim e Abel, ambos religiosos. Veja, um deles desejava a vida eterna e ofereceu a Deus pela fé um sacrifício mais excelente do que Caim, um tipo perfeito das igrejas hoje, a igreja natural e a igreja espiritual. E não há dúvida de que estou falando para ambas as classes agora mesmo, e talvez através da gravação falarei a dezenas de milhares delas. Essa que é a coisa. Isso identifica a nossa eleição, identifica esse Efésios, para esses que amam as bênçãos espirituais, para esses que compreenderam o que significa essa herança. Eles desejam vida eterna, eles querem se alimentar da árvore da vida, eles não querem saber de credos e dogmas, eles não querem saber de sabedoria humana, eles querem alcançar o poder, a vida eterna, eles querem alcançar a comunhão perfeita, eles querem receber em seu ventre a palavra falada, eles estão atrás dessas promessas. Veja, isso tudo representado nos dois rapazes. Um nasceu com a primogenitura na alma, o outro nasceu com a primogenitura através do nascimento natural. O que tinha o nascimento natural desprezava as coisas espirituais, mas o que tinha a primogenitura espiritual, o chamado, a eleição, estava atrás das coisas espirituais. É assim que você pode ver, discernir seu próprio espírito, discernir se você é um crente dessa igreja chamada os crentes efesianos, um povo eleito e predestinado.
que foi vivificado pelo Espírito, porque dentro deles há um chamado. Eles querem alcançar as bênçãos espirituais. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.